Vamos ver a próxima. Se para o valor de 4.200 investido hoje, obtém-se, após 3 anos, 5.590,20, então a taxa de juros desse investimento é de 10% ao ano. Aqui, presta atenção no seguinte, galera. A questão, ela não disse se era juros simples nem juros compostos. Ela não disse, tá? Se é uma questão assim, quer ver, ó? Um capital de 5.000, tá? Foi aplicado durante, sei lá, 3 meses, a uma taxa de 2% ao ano. Qual o montante? Normalmente, quando ele não fala que é juros simples nem juros compostos, normalmente a gente faz como sendo juros simples. Normalmente é assim. Só que essa questão aqui, a banca queria que você resolvesse como juros compostos, tá? E eu alucino que, por que a banca queria que você resolvesse como juros compostos? Porque ele está falando de investimento. E os nossos investimentos do dia a dia são investimentos que aplicam juros compostos, tá? Você não vai encontrar aí investimento a juros simples. Só se tiver um aí que eu não estou nem lembrando, mas poderia dizer para você que 99,9999% dos casos, tudo juros compostos, tá bom? Mas eu acho que foi uma pisada na bola da banca. Ela poderia ter sido explícita que isso aqui era juros compostos. Ela não foi, tá? Mas, como ela falou de investimento, eu acredito que ela quisesse que você interpretasse assim. Bom, se é investimento, então é porque isso deve ser juros compostos. Porque os investimentos do nosso dia a dia são de juros compostos. Mas foi um vacilo da banca. Até porque, se você fizesse como juros simples, você chegava num resultado que não era o gabarito. Se você fizer como juros compostos, aí sim você chega no gabarito que a banca quer. Infelizmente, eu acho que a banca vacilou. Mas eu tenho que dizer para você que realmente, de vez em quando, as bancas cometem esse erro. Resumindo, tá? Quando ele falar de investimento, mesmo que ele não deixe explícito que é juros compostos, faça como juros compostos. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui está o nosso montante e aqui está o nosso capital. Então, o montante, 5.590,20. O capital, 4.200. Tá bom? Como eu vou fazer como juros compostos, vai ficar montante é igual capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Então, ficou 5.590,20 é igual capital 4.200 vezes 1 mais a taxa, tá? Ele disse que foi depois de 3 anos. Então, ele quer saber a taxa e o tempo 3 anos. Felipe, mas ele disse que a taxa é 10%. Não, ele disse, ele afirmou, a taxa de juros é 10%. Certo ou errado? Então, eu tenho que descobrir essa taxa para saber se é 10%. Eu tenho que descobrir se é 10%. Tá bom? Se for 10%, tá certo. Se não for, tá errado. Beleza. Esse 4.200 está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Aí vai ficar 1 mais i ao cubo é igual 5.590,20 dividido por 4.200. Essa continha dá pra gente 1,331. Tá bom? Ficou 1,331. Show de bola? Aí, sempre lembrando que muitas pessoas acabam tendo dificuldade na matemática financeira, não por causa da matemática financeira, mas porque não dominam a matemática básica. Como é que vai fazer essa continha agora? 1,331 você pode pensar como sendo 1.331
dividido por 1.000. Você pode pensar assim, tá bom? E 1.331 é 11 ao cubo. 1.000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 11 sobre 10 ao cubo. Só que 11 sobre 10 é 1,1. Então, isso fica 1,1 ao cubo. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 1,1 ao cubo. E eu já vou até te adiantar. O 10%, ele aparece muito em prova. Então, grava o seguinte. 1,1 ao quadrado é 1,21. E 1,1 ao cubo é 1,331. Isso aparece muito em prova. Então, se você praticar bastante, você vai ver que esse valor ele aparece muito. Então, você acaba decorando isso de uma maneira muito natural, porque isso aparece muito em prova. Tá bom? Beleza. Como o expoente é igual, eu posso cancelar. Então, 1 mais i é igual a 1,1. Então, o nosso i ficou 1,1 menos 1, o que dá 0,1. E 0,1 é 10%. Por isso, o item está certo. Tá bom? Uma outra maneira de você fazer essa questão era você fazer o seguinte. Ele não está dizendo que a taxa é 10%? Como é que você pode verificar se isso está certo? Deixa eu apagar aqui. Pega o 4.200, acrescenta 10%. Quem é 10% de 4.200? 420. Então, vai para 4.620. 4.200 com 420. Joga 10% em cima do 4.620. Isso é 462. Se você somar 462, isso vai para 5.082. Joga 10% de novo. 10% vai dar 508,2. Se você somar 508,2, você vai chegar no resultado de 5.590,2. Exatamente o que ele deu aqui. Ó. Então, você verifica que para 3 meses, o 4.200 chegar no 5.520, então essa taxa tem que ser de 10%. É a única taxa que vai fazer com que em 3 meses, 4.200 chegue em 5.590,2. Ok?